familiarizar as pessoas com o que estamos tentando fazer. Agora, o que estamos tentando fazer, lembrem-se, é ver Jesus Cristo tão presente que o coração de todo crente seja estimulado. Sua fé, para que ele se esforce e se apegue a Deus e para o que precisar. Pois tudo de que precisamos nesta jornada da vida está em Cristo. Assim como suas árvores aqui. Tudo de que essa árvore precisa é uma macieira. Já pensaram nisso? Quando ainda não tem 3 centímetros de altura. Toda maçã que um dia estará na árvore está nela, ali mesmo. 180 quilos, se houver tanto. Digamos 90 quilos de maçãs, vindos de uma árvore. Todos os 90 quilos de maçãs estavam nela quando foi plantada. Se não estavam, de onde vieram? Está vendo? Está vendo? Você só a planta, e então ela tem de absorver a água, absorvê-la da terra. E tem de absorver até conseguir mais do que sua porção. Então produz galhos, produz folhas, produz flores, produz maçãs. Estão vendo? Ela põe para fora, não os traz para dentro. Põe para fora. Assim, aí penso que Cristo é a fonte inesgotável de vida. E quando estamos plantados nele, tudo o que fazemos é beber dessa fonte da vida e pôr para fora tudo de que precisamos nesta jornada. Todas as coisas de que precisamos estão nele. E estamos plantados nele e absorvemos dele. E ele é a fonte inesgotável de vida. Fiquemos de pé agora, por favor, só por um momento, em reverência, enquanto lemos a palavra de Deus. Para nosso pequeno texto esta noite, como está perto da Quaresma ou da Sexta-feira Santa, quero ler uma porção do Evangelho de São João, começando com o versículo 12 e no capítulo 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro. Clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, e como está escrito, não temas, ó filhas de Sião, eis que o teu rei vem a ti, assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, lembraram-se de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. E a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado dentre os mortos, testificava. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, Galileia, rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclinemos a cabeça enquanto oramos. Agora, neste momento solene, de cabeça inclinada, depois de ler esta palavra, há alguém aqui que gostaria de ser lembrado nesta oração e quer que Deus faça algo por você no decorrer desta reunião, ou mesmo esta noite? Poderiam manifestar isso erguendo a mão? Ele saberá o que está abaixo da sua mão. Nosso Pai Celestial, estamos agora nos aproximando da Tua Palavra. Aproximamo-nos com reverência e com oração, de cabeça inclinada e coração inclinado. Pois sabemos que Tu és sempre fiel a esta palavra. Rogamos agora que nos separes das coisas e cuidados da vida neste mundo, para podermos servir-te de coração puro e limpo, lavado no sangue do Cordeiro,
Nós te perguntamos, Senhor, esta é a hora em que poderia irromper um grande reavivamento aqui nesta parte do país? Se for, Senhor, estamos aqui para te servir da forma que pudermos e nos entregamos a Ti para esse serviço. E que algo aconteça, Senhor, que sensibilize o coração das pessoas. E pode ser que a reunião esteja designada para uns poucos que ainda estão dispersos por aqui, que talvez seja o último membro do corpo de Cristo que será acrescentado aqui mesmo em Louisiana. E então as portas serão fechadas. Não sabemos exatamente o que, Senhor. Só estamos sendo prudentes, observando cada movimento. E rogamos, Pai Celestial, que cures todos os doentes e aflitos. Enquanto olho, deitada aqui, uma pobre criancinha aflita e pessoas deitadas ao redor, doentes e necessitadas. Deus, que possam desviar o olhar de suas aflições esta noite e durante esta próxima semana, e que não haja uma pessoa fraca entre nós ao término desta reunião. Abençoa os ministros, Senhor, e sua excelente cooperação e o que estão fazendo para se unir. Que as pessoas percebam que este é o coração de seu pastor, tentar trazer tudo e todo dom e tudo o que podem, que é honrado por Deus, para poder ajudar sua congregação a ver e a crer e a crescer. Concede, Pai. Perdoa-nos as nossas ofensas. Concede cada pedido abaixo dessas mãos esta noite. Senhor, a minha está erguida. Tu conheces o meu coração, sua oração pelo povo. Que Jesus seja conhecido entre nós, Pai. Dá-nos um grande derramamento de suas bênçãos. E quando sairmos daqui esta noite, que possamos dizer como os que vieram de Emaús naquele dia após a ressurreição, ao entrarmos nesta ocasião santa, porventura não ardia em nós o nosso coração? Disseram, enquanto ele falavam conosco ao longo do caminho, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Não para pregar ou demorar muito, mas só para pôr em ordem alguns pensamentos aqui agora antes de formar a fila de oração. Em uns 25 minutos, suponho, vou formar a fila de oração para orar pelos enfermos. E agora, a cada noite, o Sr. Borders e os demais vão tentar lhes explicar como manter uma cura e tal. E lembrem-se, não estamos aqui só tentando representar a cura divina. Estamos aqui para representar Jesus Cristo, e nele está a cura. E todo o atributo de Deus está nele. E Ele comprou nossa salvação, nossa cura e tudo o que temos. E a cura é algo menor, e nunca se pode considerar maior algo menor. Sabemos disso. Assim estamos tentando. Jesus dedicou cerca de 86% do seu ministério à cura divina, para poder atrair a atenção do povo e então explicar qual era seu propósito ali. E é igual, estamos tentando continuar seu ministério da melhor forma que sabemos, crendo que ele ainda permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, sabemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Deus e sua palavra são o mesmo. É Deus em forma impressa. Você não é mais do que sua palavra. Deus não é mais do que a palavra dele. Assim, esta grande festa, da qual nos aproximamos aqui agora, nesta ocasião, esta quaresma, como a chamam, e nos aproximando da Sexta-feira Santa, e então o domingo de Páscoa, uma semana até o domingo de Páscoa, creio eu. Então, estamos nos aproximando disso. Pensei em ler esta escritura que estes gregos de coração faminto vieram adorar na festa da Páscoa. E eles mal sabiam que aquele era o Cordeiro Pascal, que Cristo seria. Mas o coração deles estava faminto, queriam vê-lo. Eles tinham ouvido tanto sobre ele e sabiam das grandes coisas que tinham ouvido falar que ele tinha feito. E assim, sem dúvida, indo àquela festa, eles devem ter lido muito na escritura sobre o que ele era e sua natureza e o que ele faria quando viesse. Então, eles queriam ver. Eles chegaram a seus discípulos e lhes foi dado o privilégio de vê-lo pela boa vontade e pelo ministério de seus discípulos.
Eles foram levados à sua presença por seus servos. E agora, se Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e estou certo de que aqui em Baton Rouge, que estamos tão famintos de ver Jesus quanto eles estavam de vê-lo naquela época. Todo homem que está em seu juízo perfeito e ouve falar do Senhor Jesus, anseia vê-lo. A primeira vez que eu ouvi falar dele, quando era menino, eu quase não aguentei. Pensei, se ele é Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus. Então, tentando colocar isso em um grande momento do passado, ou em um grande momento por vir, essa é a natureza do homem. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez, esperando pelo que ele fará, e ignorando o que ele está fazendo. Essa é a natureza do homem. Sempre foi assim e permanece assim esta noite. Mas agora estes gregos queriam vê-lo e nós queremos vê-lo. Bem, agora, se ele ressuscitou dos mortos, ele não está morto, está vivo. E se ele está vivo, como a Escritura afirma que está, então por que não podemos vê-lo? Temos direito de perguntar. Lembrem-se, ele disse, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. O mundo não me verá, mas vós me vereis. E agora, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então por que não poderíamos vê-lo? Agora, se eu relatasse as diversas ideias que temos tido, e lembrem-se que Deus nunca faz nada fora do que prometeu. Vejam, ele sempre faz a promessa, então vem cumpri-la. Deus, no princípio, conhecendo o fim desde o princípio, pois ele era infinito. Todos sabemos disso. Ele é onipresente, onipotente e infinito. Agora, se ele é infinito, então ele conhecia todas as coisas. E agora, e onisciente. Assim, notem então, ele dividiu suas escrituras ao longo das eras vindouras. E então, quando esta era chega, ora, nós sempre tentamos ter as coisas definidas como achamos ser certo. Mas geralmente, se Deus fez uma promessa àquela era, foi sua maneira costumeira de fazer qualquer coisa, e nunca muda ao fazê-lo. Lembrem-se, Deus nunca muda suas maneiras. Porque é por isso que podemos com certeza pôr nossa fé no que Deus disse ser a verdade, a Bíblia. Agora, você tem de colocar Deus em algum lugar. Agora, se Deus fosse julgar o mundo, e ele vai, se disséssemos, se eu pudesse dizer ao católico francês, pelo que vocês acham que ele julgará? A Igreja Católica Francesa. O católico romano crê que ele julgará por essa igreja. Os ortodoxos, católicos ortodoxos gregos, creem que ele julgará por essa. Os metodistas diriam, nossa igreja. Os batistas, nossa igreja. Os pentecostais. Vejam, seria tão confuso que uma pessoa não saberia o que fazer. Mas ele disse que julgaria o mundo por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Então, ele julgará o mundo pela palavra. Agora, a Bíblia é a revelação completa de Jesus Cristo. Esta é a revelação. Nada deve ser acrescentado ou tirado dela. A nossa parte, a mesma será tirada do livro da vida se acrescentarmos ou tirarmos dela. Essa é a palavra de Deus e cremos nela. Agora, cada geração, quando a igreja geralmente a deixa tão confusa e tudo mais, que quando chega o tempo da palavra se cumprir, eles estão olhando para alguma outra geração, lá atrás, o que aconteceu lá atrás em algum outro dia, e deixam de ver o que tem acontecido nesse dia. Agora, para vocês, católicos, como não reconheceram aqueles santos? Que tal Joana d'Arc, uma francesa? Eu poderia citar essa, pois é território francês. Vocês se lembram? Os padres a queimaram numa fogueira como feiticeira. Ela era bruxa, porque a moça era espiritual. Ela tinha visões e tal, e vocês a queimaram como bruxa. Então, depois de um tempo, quando viram seu erro, desenterraram os corpos daqueles padres e os jogaram no rio como penitência. Mas vejam, já havia passado.
E é sempre assim. Passa por nós e não vemos. Até os discípulos, Jesus disse, certa vez falando com eles, disseram, por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Ele disse, ele já veio e vós não o conhecestes. E entenderam que era João Batista, até aqueles discípulos, aquela voz no deserto, e Malaquias 3 cumprindo-se. Ora, passou por eles e realmente não entenderam. Notaram? E é possível deixarmos isto passar por nós e falharmos em vê-lo. A maneira de Deus é sempre... Agora, se viesse em um sistema inteiro, ou alguma organização como protestante, metodista, batista, pentecostais, ou algumas de suas denominações produzissem isso, eles creriam. Bem, então, as outras não teriam nada a ver com isso. Portanto, Deus nunca trata, em tempos como este, com qualquer organização. Nunca tratou. Ele sempre trata com um indivíduo, uma pessoa, você, só essa pessoa. É você, entre você e Deus. Não entre sua organização e Deus, entre você como indivíduo. Deus sempre faz assim, sempre fez. E agora, a Bíblia disse, ele não faz coisa alguma sem revelar aos seus profetas, seus servos, os profetas. E sempre, muito parecido com o tempo de Elias e o tempo de Moisés e todos esses tempos, ele revelaria. Agora, estava escrito na Escritura que Deus lhes daria um super sinal, um grande sinal, um sinal eterno de que uma virgem conceberia. E então nasceria uma criança. Nós o conhecemos como sendo o Messias. Todas as Escrituras, desde Gênesis, estavam ligadas à vinda do Messias. Os profetas eram parte da palavra. Jesus disse que eram chamados deuses, e eram, contanto que a palavra de Deus lhes fosse trazida. Ele disse, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? E vós, aqueles, está escrito na vossa lei que aqueles a quem a palavra do Senhor é dirigida, vós os chamais deuses. Vejam, não eram os profetas, era a palavra de Deus. E é a mesma coisa agora. E foi Jesus a mesma coisa, a palavra de Deus manifestada. E essa é sempre a luz da hora. Agora, se olhássemos por aí esta noite e considerássemos algumas destas grandes igrejas ao longo de toda a era e disséssemos, é esta. Se não tomarmos cuidado, estaremos andando em um reflexo em vez de uma luz. Estamos olhando para algo que passou anos antes, olhando para trás. Qualquer um que dirige na estrada, olhando pelo retrovisor, vai se acidentar. Isso mesmo. Pegue algumas irmãs nossas, tentando aos 50 anos, tentando parecer 16. Veja, você está olhando para trás. Olhe para frente. Olhe para onde você está indo. Olhe para onde está indo, não de onde vem. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que estão no passado, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo. Você deve sempre olhar para onde está indo, não para onde esteve. Se olhar pelo retrovisor, logo se acidentará. Esse tem sido o problema. Foi por isso que Lutero se acidentou quando a luz de Wesley chegou. Foi por isso que Wesley se acidentou quando os pentecostais vieram. E se não vigiarmos, os pentecostais também se acidentarão se não estivermos atentos, vigiar. Vejam, vocês estão sempre olhando para trás, referindo-se ao que alguém fez lá atrás. Quando nos é ordenado olhar para frente, continuar. A profecia deles aconteceu nos dias deles. Isto acontece neste dia, e a próxima acontecerá no dia seguinte. Está distribuída até o tempo do fim. E há coisas que devem estar acontecendo agora, de acordo com a Escritura. O Espírito Santo na terra, derramado sobre as pessoas. Agora, quando Jesus veio, aqueles escribas e demais deveriam tê-lo reconhecido. Mas não, porque estavam tão inflexíveis em suas tradições. Fariseus, saduceus, herodianos e todos mais, eles estavam naquela tradição, tão impregnados, que a própria profecia do próprio Cristo, do que ele deveria ser, eles falharam em ver. Ele lhes disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Disseram, somos discípulos de Moisés. Ele disse, se fosseis discípulos de Moisés, vós me conheceríeis, porque de mim escreveu Moisés. O Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Eles afirmavam ser, mas não eram, pois estavam tão impregnados de tradição.
Agora, foi assim que deixaram de vê-lo naquele dia em que viveram. Agora, isso poderia se repetir, vocês sabem. Sempre tem, e poderia se repetir. Agora, voltemos um minutinho, e a única forma de podermos descobrir o que Ele é, agora hoje, se considerarmos a pessoa comum, o que Cristo deveria ser, alguns o retratam como algo histórico, grandioso, alguns o fazem apenas um homem comum, e alguns o consideram um filósofo, um profeta, ou algo assim, um bom homem, um professor, mas ele, seja o que tenha sido, ele ainda é, de acordo com a Escritura, estão vendo? Agora, se fôssemos à cidade para encontrá-lo e fôssemos procurando para ver se... Agora, lembrem-se, sua promessa é que ele estaria conosco. Agora, se fôssemos procurar certo homem diríamos, se eu dissesse que talvez teria 1,80 m de altura, e você dissesse, não, teria 2,20 m, outro dissesse, não, só tinha 1,20 m, era um homem pequeno. Vejam, estaríamos todos confusos. Bem, diriam, talvez ele tivesse cicatrizes de cravos na mão. Qualquer hipócrita poderia ter cicatrizes de cravos na mão e marcas de espinhos. E afinal, Jesus está sentado à destra da majestade nas alturas. Mas como poderíamos saber quem ele foi? Eles não o conheceram naquela época devido à sua roupa, porque ele andou entre os homens, mesmo depois da sua ressurreição, e aqueles com quem ele andou, e eles ainda assim não o conheceram, estão vendo? Não foi sua roupa. Ele se vestia como qualquer outro. Não foi sua roupa. Não foi seu jeito. Não foi sua organização. Não foi seu cartão de companheirismo que ele levava, pois não tinha nenhum. Francamente, ele discordava disso. Então, não foi isso. Disseram, não sabemos de onde ele é. E o cego disse, é estranho, tu és um líder de hoje e ele me abriu os olhos e ainda assim nem sabes de onde ele é. Ele tinha boa teologia própria, estão vendo? Ele disse, não sabeis o que este homem fez? As coisas que ele fez, e todavia espera-se que sejais os líderes do dia. Agora, mas a parte triste quanto a eles é que seus olhos estavam cegados. Era para ser assim. Sabiam que é para a igreja também estar no último dia? Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. É a mesma profecia, a mesma coisa. Claro que é. Na era da igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora da igreja, tentando entrar de novo, batendo a porta. A única era em que ele foi expulso de uma igreja foi na era de Laodiceia, em que estamos vivendo agora. Assim, vemos que estamos de volta ao ponto em que começamos. Agora, a única forma verdadeira de descobrir o que ele foi ou o que é descobrir o que ele foi, pois agora ele seria o mesmo. Agora vamos voltar e citar algumas coisas que ele fez. Todos conhecemos seu nascimento virginal e não começaremos com isso. Mas li em São João. Voltemos a São João, capítulo 1, e vejamos o que ele era e então podemos entender o que ele é agora. Seja o que tenha sido então, ele é o mesmo agora. Muito bem. Agora, vemos aqui que no princípio ele era a palavra. No princípio era o verbo. Então, ele ainda é a palavra. Entendem? Entendem? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito bem. Então, foi isso que ele foi naquela época. Ele foi a promessa vindicada de Deus para aquela era. E isso o tornou a palavra. Está certo? Bem, ele seria o mesmo hoje, a palavra de novo. Estão vendo? E ele lhes disse para olharem para isso. Ele era isso. Ele era a palavra. A palavra se fez carne, foi o que ele era. Agora, quando ele se tornou a palavra, e Deus desceu na forma do Espírito Santo, em forma de pomba, e pousou sobre ele e disse, este é o meu filho amado em quem me compraz habitar. Então vemos que seu ministério começou com orações pelos enfermos, cura, todos gostavam dele. Ele estava bem, era conhecido como um ótimo homem. E então, quando em seu primeiro ministério, o que o identificou? Lembrem-se, os judeus sempre creram em cura divina. Eles tinham um tanque no portão aqui de
Bethesda, no portão, um belo portão. As pessoas ficavam lá, multidões de impotentes que eram coxos, mancos, cegos, e entravam nas águas para a cura. Deus sempre fez um caminho para a cura. Portanto, não era bem a cura dele que atraía a atenção deles para si. Houve outra coisa que atraía a atenção deles. Agora vemos o que ele deveria ser. Moisés tinha dito o que ele seria e todos os profetas falaram dele. Agora, ele tem de ser identificado por isso. Agora, é isto o que ele é, a palavra. Agora, Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Corta até a medula do osso e discerne os pensamentos do coração. A palavra é isso. Agora, vejam, quando a palavra vinha aos profetas, eles eram identificados por sua profecia. Deus disse, se entre vós houver alguém que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, em visões, falarei com ele, e para ele mostrarei sonhos, e assim por diante. Em outras palavras, interpretar sonhos, como José e os demais fizeram. E essas serão suas credenciais. E então, essas eram as credenciais que ele tinha. A palavra inspirada por revelação, vejam, a palavra que havia de se cumprir. Sua profecia o identificava como profeta, e a palavra vem ao profeta. Logo, quando Jesus entrou em cena, a Bíblia disse que era para ele ser profeta. Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. E Israel sempre creu em seus profetas, porque era Deus se identificando em seres humanos. Sempre. Qualquer estudioso da Bíblia sabe disso. Era assim que ele se identificava, era em seus profetas. Eles eram apenas homens comuns, claro, eles nasceram para esse propósito. Como sabemos, há dons locais, 9 dons na igreja, mas há ofícios da igreja, e isso, Deus, isso é predestinado ou pré-ordenado. Pôs Deus na igreja apóstolos, depois profetas e doutores, pastores, evangelistas e assim por diante. Esses são os dons de Deus postos na igreja. Então, há 9 dons espirituais que operam no corpo local e dos crentes, e devem ser verificados por 2 ou 3 juízes antes de serem entregues à igreja, pois às vezes eles podem estar errados. Mas notem estes profetas, como eles nasceram, como creio que em Jeremias aqui, Deus disse, antes mesmo que fosses concebido no ventre de tua mãe, eu te ordenei profeta sobre as nações. Estão vendo? Moisés nasceu profeta. E João Batista, 712 anos antes de nascer, ele era a voz do que clama no deserto. O profeta Isaías falando dele. Vejam, não é? Estes dons são dons de nascença, Deus colocando-os na igreja. E agora, e durante o primeiro advento de nosso Senhor, não tinha havido profeta na terra por 400 anos. Malaquias foi o último profeta e ele falou da vinda de João. No capítulo 3 de Mateus, que seria Isaías, o profeta, falou dele. E então Malaquias falou e disse que Elias apareceria em cena, um precursor de Cristo. Envio o meu anjo ante a minha face para preparar o caminho, como ele disse em Mateus 11, identificando João. Eu estranho agora, quando Jesus começou a falar e estava se identificando. Vejamos agora como ele fez isso. Se ele não é bíblico no que fez, então ele não era o Messias. Ele tem de vir de acordo com a Escritura. Agora, houve um homem chamado André que esteve participando do reavivamento de João, em que João disse que ele viria. João estava tão certo da sua vinda que disse, ele está bem aí entre vós agora, pois sabia que cabia a ele anunciar aquele Messias. Agora, ele nunca foi a um seminário para aprender o que o Messias seria. Ele foi para o deserto e esteve lá sozinho e saiu, pois ele não era para ser treinado pelo homem, era para ser treinado por Deus. Porque agora, seu pai era sacerdote e era costume que o filho seguisse o ofício do pai e sua escolaridade e tal. Mas o ofício de João era grande demais, importante demais.
Bem, muitas daquelas pessoas, ele disse, agora, você conhece o irmão fulano de tal aqui? Ele preenche as qualificações. Mas João foi para o deserto e esteve com Deus até saber, sem dúvida, qual seria o sinal do Messias. Quando ele veio, disse, eu não o conhecia, mas o que disse sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar, é ele o que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Estão vendo? Ele sabia e tinha certeza absoluta de que aquele era ele. Agora, André estava tentando trazer seu irmão Simão. Eles eram pescadores e estavam tentando fazer com que seu irmão fosse à reunião. Agora, li uma história algum tempo atrás sobre a vida deles. Eles eram grandes crentes na ordem dos fariseus. E ele tinha seu pai, o nome do pai era Jonas, e ele era também um grande pescador. E muitas vezes eles tinham de confiar em Deus para o que conseguiriam para comer, seu peixe para pagar as dívidas e comprar alimento. E eu lendo um dia que o velho pai levou Simão e o fez sentar-se, e ele e André, e disse, rapazes, sempre criei que viveria e veria o Messias quando viesse, pelo qual temos esperado todos estes anos. E agora, filhos, antes que o Messias venha, talvez eu já tenha partido, pois estou velho. Mas não quero que vocês sejam enganados. Agora, haverá todo tipo de coisas que se levantarão antes que ele venha. Sempre tem de ser assim, sabem? Para desviar a atenção do que é verdadeiro quando chegar a isso. Vejam, Satanás está sempre lá. Assim como antes de Jesus vir, disseram que se levantaram outros Jesuses e levaram grupos para o deserto e pereceram e tal. Mas ele disse, filhos, lembrem-se, este Messias será biblicamente identificado. Como ele deveria ensinar as pessoas hoje, estão vendo? O Messias será identificado pela Escritura, porque Moisés disse que o Senhor nosso Deus levantará um profeta como ele. E Moisés é nosso líder e estamos esperando. Agora, faz centenas de anos que não temos profeta, mas Moisés disse que esse viria. E sem dúvida que este elo aqui, sem profeta, tem sido para identificar que quando vier, ele preencherá os requisitos desse profeta. Todos conhecemos essa Escritura. Agora vemos que, mais tarde, Jesus ainda não havia mostrado nenhum sinal. Certo dia, Simão chegou na sua presença, um pouco cético, talvez, quanto ao testemunho de André, pois tinha ouvido acontecer tudo isso sobre este homem radical, afogando pessoas no rio e com batismos e tal, e não dava para se convencer disso, pois tinha havido todo tipo de coisa passando pela Palestina naquela época. Mas certo dia, Simão chegou na presença do Senhor Jesus. Agora vejamos o que ele foi ontem para aquela semente eleita. Aquele Simão que foi ordenado a esse lugar, aquela semente que, como no princípio Deus nem era Deus, ele era o grande eterno. E aí estavam atributos. Os atributos eram seus pensamentos. E então ele se tornou uma palavra assim. E uma palavra expressada, ora, um pensamento expressado é uma palavra. Uma palavra expressada é um pensamento. E então lembre-se, se você já esteve no pensamento de Deus, você sempre estará ali. Se você tem a vida eterna, você é a expressão ou o atributo do pensamento dele para esta era. Senão você há somente uma vida eterna, e ela sempre existiu. E você, na mente dele, existia antes que houvesse o mundo. Foi por isso que ele disse que o escolheu antes da fundação do mundo. Não é o que nós pensamos, o que outra pessoa pensa, é o que Deus, eterno. Você sempre esteve, veja, no pensamento dele. Estava nele ser homem. É por isso que Cristo foi a imagem expressa. Estão vendo? Agora, era para ele ser pai, era para ele ser filho, era para ele ser salvador, era para ele ser curador. Não havia nada, nem sequer havia um anjo ou nada. Então ele criou os anjos, então ele se tornou Deus. Ele foi adorado. Então estas são as manifestações do pensamento dele. Não há nada errado, tudo vai acabar bem, não tenha medo. O grande relógio de Deus está funcionando bem. Estará lá, haverá uma igreja sem mancha nem ruga.
estava no pensamento dele. A questão é, eu estou lá, você está lá, e aqui estava ele, o pensamento eterno de Deus, expresso em filiação. Oh, que coisa! Lá então estava Deus, Emanuel. Notem, então, que ele era a palavra. Agora, aqui, estou me ensurdecendo vocês, não quis gritar com vocês. Às vezes falamos em grandes lugares e ao ar livre, e não quero falar alto demais. Agora, quem estiver controlando, diminua para mim, por favor, se ficar alto demais. Agora, notem nisto, quando Jesus veio, aqui veio Simão, andando diante dele. É assim que Jesus pôs os olhos nele e disse, teu nome é Simão, e és filho de Jonas. Oh, isso incendiou o coração daquele pescador. Ele nem sabia escrever seu próprio nome, não tinha instrução, mas ele soube que essa era a palavra, pois discerniu os pensamentos que estavam em seu coração. Lá estava o Messias. Embora a Bíblia tenha dito que ele era tanto indouto quanto sem letras, mas se tornou o cabeça da igreja em Jerusalém. Ele se prostrou aos seus pés. Ele sabia que era isso. Ele não só sabia quem ele era, como conhecia aquele seu velho pai piedoso que já havia partido. Estão vendo? Isso mostrou que ele era a palavra. A palavra discerne os pensamentos que estão no coração deles. É exatamente isso. Jesus olhou para eles e percebeu seus pensamentos. Estão vendo? É isso. A Bíblia disse que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso o tornou uma palavra, então, aquele mestre profeta, aquele Deus profeta, mais do que um profeta. Ele, tudo o que os profetas foram, mais o restante de Deus. Estão vendo? Ele era Emanuel, Deus representado em plenitude, no Filho, Cristo Jesus. Agora vemos que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora, se notarmos, então Pedro ficou convencido do que aquele seu velho pai piedoso lhe havia ensinado, e aqui estava a evidência bíblica de que aquele era o Messias. Esse foi ele ontem, é ele hoje. De que maneira mais ele se identificaria? Agora, ele não se identificou como um grande doutor, PhD, LL, entendem? Ele não se identificou como algum sacerdote. A palavra de Deus o identificou. A palavra falando através dele o identificou. Estão vendo? Foi assim que eles souberam quem ele era. Agora, havia um lá de pé chamado Filipe. E Filipe estava tendo estudos bíblicos da Escritura sobre os pergaminhos com um companheiro chamado Natanael. E quando ele viu isso acontecer, seu coração ficou tão animado que ele não aguentou mais. Ele sabia que aquilo estava lá. Ele era um homem comum, mas eles sabiam que aquele era o Messias. Então, ele deu a volta na colina. Eram uns 24 quilômetros, se medissem, onde ele estava pregando. Deve ter ido num dia e voltado no outro. E foi encontrar-se com este companheiro com quem esteve estudando sobre a Escritura. Muito firme e honesto. Tem desses por aqui, homens que dedicam a vida toda ao estudo da palavra. Assim, ele havia estudado a palavra, e Filipe foi encontrar-se com ele e talvez tenha batido a porta. E a esposa de Natanael disse, ora, ele acabou de sair para passear pelo pomar de oliveiras ali, ele cultivava azeitonas. Assim, ele correu de volta para vê-lo e o encontrou de joelhos debaixo de uma das árvores, orando. Agora, um cavalheiro cristão sempre mostra cortesia. Assim, ele esperou até ele terminar de orar. Ele disse, venha ver quem nós achamos. Jesus de Nazaré, filho de José. E então, este ótimo e firme hebreu chamado Natanael disse, agora espere aí, Filipe. Você perdeu o juízo? Agora, poderia haver... Onde você disse? Qual você disse que era o nome deste homem? Jesus de Nazaré. Ele disse, agora, poderia haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? E acho que Filipe lhe deu a melhor resposta que qualquer um poderia dar a outro. Ele disse, venha e veja. Não fique em casa criticando. Venha, descubra. Examine a Escritura. Venha ver. Bem, talvez ao longo da estrada ele tenha começado a lhe contar. Disse, agora, sabe, nós sabemos pela Escritura que este Messias será profeta, porque Moisés disse que ele seria.
E este homem, lembra-se do velho pescador que não sabia assinar seu nome no recibo quando você comprou peixe? Sim. Bem, ele lhe falou quem ele era. Oh, imagino Filipe dizendo... Agora, espere um minuto. Ou, Natanael, eu tenho de ver isso primeiro. Quando por fim chegou onde ele estava, ele veio com Filipe. Filipe o levou do mesmo modo que alguém trouxe você. Chegou na sua presença, à reunião onde Jesus estava pregando. E olhou para ele. Ele era apenas um homem comum, vestido como qualquer outro homem. Ele não parecia diferente e ele não jogava indiretas. Ele era sempre franco. E às vezes ele lhes falava por enigmas que não conseguiam entender. Mesmo seus discípulos, isso não incomodava a fé deles. Vejam, eles criam nele. Notem, certa vez, uma grande multidão se reuniu em volta dele. Milhares. Ele era uma ótima pessoa. Oh, este profeta da Galileia, ótimo homem. Ele ia a cada igreja. Todos o queriam. Mas um dia, ele começou a pregar doutrina para eles. E então, isso mudou um pouco o negócio. Vejam, ele já não foi tão popular desde então. Vejam, mas o sinal estava acompanhando a voz. Agora vemos que quando Filipe chegou aonde ele estava, ele e Natanael, Jesus se virou e olhou para Natanael e disse, eis um israelita em quem não há dolo. Agora você diz, talvez a maneira dele se vestir. Todos se vestiam igual, está vendo? É um israelita em quem não há dolo. Agora isso quase o chocou tanto que ele não sabia o que fazer. Ele disse, Rabi, quando me conheceste, ora, tu nunca me viste. É a primeira vez que nos encontramos. E dizem-me que tens morado lá em Betânia e como me conheceste? Bem, ele achava que quando o Messias viesse, que Deus pegaria algum tipo de alavanca e a puxaria, e os corredores do céu baixariam sobre lá nos grandes degraus denominacionais deles, e diria, Caifás, estou enviando o meu Messias a vocês agora. Ele dirá, cheguei! E os anjos viriam e diriam, este é ele. Vejam, é por isso que ele faz assim. Então, passa por cima da cabeça dessas pessoas adormecidas, e elas nunca sabem o que houve. Estão vendo? Notem, lá estava ele. Ele estava lá de pé. Ele disse, quando me conheceste, Rabi? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Oh, que coisa! Que olhos! Ele vê você agora. Ele conhece você agora. Ele é exatamente o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que olhos! 24 quilômetros no dia anterior em volta das montanhas. Te vi eu estando tu debaixo da árvore. O que ele fez? Correu e se prostrou e disse, tu és Rabi, tu és o rei de Israel. Tu és o filho de Deus. Ele creu. Por quê? Ele estava totalmente identificado como sendo a palavra. Porque ele podia discernir os pensamentos que estavam no coração. Sim, lá estava ele, lá de pé. Agora, havia aqueles lá de pé que não criam nisso. Não, muitos deles não criam. Havia alguns dos sacerdotes e outros por perto que disseram, este homem é Beelzebul. Aquilo estava feito. A escritura foi identificada. E então o clero daquele dia teve de dar uma resposta à congregação deles. E eles não poderiam responder de nenhuma outra maneira, mas apenas dizer que ele era ou que ele não era. Logo disseram, este homem faz isso por meio de Beelzebul. Em outras palavras, ele é um adivinho, um espírito maligno. Qualquer um sabe que um adivinho é um demônio. Então ele disse, este homem faz este mal por meio de Beelzebul. E Jesus disse, agora eu vos perdoarei por isso. O sacrifício não tinha sido feito, a expiação ainda não tinha sido feita. Mas ele disse, quando o Espírito Santo vier fazer isto, uma palavra contra ele nunca será perdoada. Neste século, nem no futuro. Assim, vejam aonde isso nos leva hoje. Agora, isso foi uma coisa e tanto, mas Filipe e Natanael creram de todo o coração. Agora, foi assim que Jesus se identificou ontem como sendo o Messias. Agora, todos sabemos
só alguns minutos agora. Todos sabemos que só há 3 raças de pessoas no mundo, e são os filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé, vejam, e que são judeus, gentios e samaritanos. Agora, nós, como gentios, éramos pagãos, romanos e outros mais naqueles dias, os anglo-saxões, e adorávamos ídolos. Mas os judeus esperavam por um Messias, e os samaritanos esperavam por um Messias. Agora, Jesus disse, quando estava a caminho de Jericó, logo abaixo da colina de Jerusalém, preciso passar por Samaria. Assim, ele foi lá em Samaria e se sentou ao portão, junto ao poço. Ainda é como então. Eles não mudaram nem um pouco. Lá está o antigo panorama como este aqui, e as vinhas crescem na parede rochosa. E ele se sentou e enviou seus discípulos a esta cidadezinha chamada Sicar para comprar alimentos, comida. E enquanto estavam ausentes, uma mulher de má fama, talvez, como eu disse, a jovem tenha sido colocada na rua, não por ser delinquente juvenil, talvez pais delinquentes. Eles a deixaram na rua e talvez uma jovem de boa aparência e ela tinha feito o mal. E ela foi lá buscar água, pois não podia ir com as virgens, elas não, mulheres decentes e honradas. Elas não podiam ir. Elas pegavam a delas primeiro, então as demais, prostitutas e tais, vinham durante o dia. As virgens pegavam sua... Bem, como as vi colocarem aquele grande pote de 19 litros em cima da cabeça, aquela grande vasilha de barro e uma em cada ombro, e andarem conversando, como as mulheres conseguem, sem derramar nenhuma gota. Não sei como o fazem, mas conseguem. Mas elas por lá, e então ela veio buscar sua água para o dia. As demais tinham ido embora. Deve ter sido por volta do meio-dia. E ela pegou as alças e as pôs na manivela para abaixá-lo, para pegar a... Vejam, é como uma espécie de vasilha de barro. E tem uma alça em volta. E punham aqueles ganchos naquelas alças e, sendo pesada, quando abaixava, virava. Então giravam a manivela, tirando a água. Assim como às vezes fazíamos aqui nestas regiões e demais, mas elas têm algo como um balde que baixamos. Agora, nós vemos que ela começou a baixar este jarro no poço e ouviu alguém dizer, mulher, traze-me de beber. E ela olhou em volta e viu um homem de meia idade sentado ali. Ele devia parecer um pouco mais velho do que era, pois em São João 6, aqui, vemos que eles, na festa, estavam dizendo... Ele disse o que ele era. E disseram, bem, tu dizes que viste Abraão, e és um homem com não mais de 50 anos? Vejam, não mais. Vejam, ele devia parecer ter 50 quando tinha apenas 30. Disse, tu não tens mais de 50 anos e dizes que viste Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Notaram? Então vemos que ele devia parecer meio envelhecido, sentado, encostado na parede. Não sabemos exatamente qual era a sua aparência, eu não saberia. Um psiquiatra ou a psicologia pintam um quadro para nós, mas Hoffman e Salman e outros mais, mas é só o que eles pensam a respeito, estão vendo? Não sabemos exatamente qual era a sua aparência. E lá estava ele, sentado lá. E então ele disse isso. E agora ele se voltou. A mulher, para ele, rapidamente, ele fez saber. Há uma segregação. Ele disse, agora só um minuto. Disse, agora tu és judeu e eu sou uma mulher de Samaria, e não nos comunicamos uns com os outros. Ele disse, mas se conheceras com quem estás falando, tu me pedirias de beber. Eu trago, dou-te água que não vens tirar. E a conversa, o que ele estava fazendo? Estava tentando fazer contato com o espírito dela agora, vejam, para ver o que havia nela. Agora o pai o enviou lá, da mesma forma que creio que o pai me enviou aqui, entendem? Mas o que eu não sei, estão vendo? Mas lá estava ele, e falava com ela. E ela disse, dizeis para adorar em Jerusalém. Nossos pais adoraram neste monte, e junto ao poço, e tudo mais. Ele disse, o tempo vem, e agora é que Deus procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. A conversa continuou até ele descobrir qual era o problema dela. Quantos em minha congregação esta noite sabem qual era o problema dela?
Claro, ela tinha maridos demais. Assim ele disse, vai, busca teu marido e vem cá. E ela disse, não tenho marido. Ele disse, disseste a verdade. Tiveste 5, e aquele com quem estás vivendo não é teu. Agora, vejam, olhem para aqueles sacerdotes treinados, falhando em ver aquela palavra manifestada. Quando ele fez isso diante daqueles sacerdotes, eles disseram, ele é Beelzebu. Olhem para o estado desta, a condição em que estava. Uma mulher de má fama, teve 6 maridos e aqui estava ela lá no poço. E aquela mulher, naquele estado, olhem, ela logo disse, Senhor, vejo que és profeta. Não temos um profeta há centenas de anos. Vejo que és profeta. Estamos esperando por um Messias, e quando este Messias vier, esta será sua marca. Ele fará isso quando vier. Amém! Oh, que coisa! Aí está. Aquela mulher, em sua condição, sabia mais sobre a palavra de Deus do que metade dos pregadores do país sabem. Isso mesmo. Isso mesmo. Ela disse, eu sei que quando o Messias vier, que se chama o Cristo, quando ele vier, isso é o que ele fará. Se isso foi ele ontem, é ele hoje. Estão vendo? Foi assim que ele se identificou, tanto aos judeus quanto aos samaritanos. Estão vendo? Notem, esse foi ele ontem. Ela disse, eu sei que quando o Messias vier, nos anunciará estas coisas. Mas quem és tu? Ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. Ela foi para a cidade, deixando aquele cântaro. Disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Porventura, não é esse o próprio Messias? Essa foi sua identificação aos seus judeus e aos samaritanos, mas não aos gentios, nenhuma vez a um gentio. Mas em Lucas capítulo 17, ele disse, nos últimos dias, como aconteceu nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem se manifestar, como aconteceu nos dias de Sodoma. Agora, nos dias de Sodoma, agora, e estamos encerrando, notem. Há sempre 3 tipos de pessoas em toda parte. Uma delas é o crente, o imitador e o incrédulo. Eles estão em toda parte. Notem, Jesus identificando o tempo de Ló com a sua vinda. Agora, notem, como aconteceu nos dias de Ló. Agora, que tipo? Agora, ele se referiu então, estava lendo o mesmo livro de Gênesis que lemos. Jesus estava nos dias de Noé, e então, como nos dias de Ló. Olhem lá atrás e vejam o que faziam nos dias de Noé e nos dias de Ló, pois é a mesma escritura. Agora, notamos que nos dias de Ló havia um homem que tinha sido chamado dentre o povo, e tinha um grupo consigo, o qual representa a igreja espiritual. E essa igreja espiritual era o grupo de Abraão. Então, ele tinha um lá, seu sobrinho, que o deixou, chamado Ló, e foi morar em Sodoma. E os pecados de Sodoma afligiram sua alma. Só que sua esposa não lhe permitia fazer nada a respeito. Ela pertencia a todos os clubes e coisas assim. E há tantos Ló sentados por aí nestes dias, e sabem que o negócio está errado. Mas a mulher e a igreja a que pertencem, se dissessem algo sobre isso, tirariam seu cartão. Portanto, é um ganha-pão. Então, vejam que isto... Agora, esperem. Abraão estava esperando por um filho prometido, está certo? Um filho espiritual prometido. Agora, e Ló estava lá, tinha esquecido do filho. Ele estava morando lá embaixo com sua esposa e suas filhas e todos em Sodoma. Ele havia se tornado o prefeito da cidade e era gente boa. Sua esposa pertencia a todos os clubes. Eles estavam se dando muito bem. E então, notem esse cenário agora. Agora, deem-me só mais 1 ou 2 minutos, sua atenção, atentamente. Notem o cenário. Desde então, o mundo nunca esteve nessa posição como está agora. Esse cenário perfeito. Olhem aqui, o grupo chamado a sair. Agora, houve 3 anjos que vieram a Abraão e 2 foram a Sodoma. Um ficou com Abraão. E aquele que ficou com Abraão, aqueles 2 foram a Sodoma e pregaram arrependimento e saiam daqui, saiam disso, ele disse.
Mas aquele que ficou com Abraão, notem como ele se identificou a Abraão. Agora lembrem-se, Abraão era Abrão, 1 ou 2 dias antes, e Sara não era Sara. Agora, ele é Abraham, Abraham, 7 letras, e ela é Sarah, 5, graça. Vejam, não Sarai, mas Sarah. Vejam, Sara. E notem este, sentado aqui agora, comendo vitela, bebendo leite de vaca e manteiga e comendo bolos de milho. Sentado lá, conversando com Abraão, e ele disse, Abraão. Como ele sabia que seu nome era Abraão? A palavra. Ele era a palavra. Sabia. Abraão, onde está tua mulher, Sara? As mulheres naqueles dias não agiam como agora, sabem? Tem de estar nos negócios do marido e tudo mais, vocês sabem. Elas ficavam à distância, vejam. Então, ela estava em... Ele disse... Ela está na tenda, atrás de ti. E ele disse, eu. Agora, esse é um pronome pessoal agora. Eu vou visitá-los conforme a promessa, feita 25 anos antes. Ela está com 90 e ele com 100. Lá está ele, sua careca brilhando, sua longa barba branca. Ela, uma vovozinha de begalinha na mão, lá atrás, um pequeno chale no ombro. Vou visitá-los e vocês vão ter aquele filho prometido. Notem. E Sara riu disso. Disse, como isso poderia acontecer? Estou velha e meu senhor, seu marido, está velho também. Vejam o que quero dizer. As relações familiares não existiam há anos e anos e anos. Ora, ela tinha 90 anos e ele 100. O ventre dela estava morto. Seu fluxo de vida estava seco e acabado. Não há mais desejo, disse. Eu, como jovem, ter deleite com meu marido, ele também velho. Ora, ela riu. E o anjo, ou o mensageiro, o homem de costas para a tenda, disse, por que Sara disse isso? Estão vendo? Que foi isso? Agora notem. E então, depois que o sacrifício foi feito, ele desapareceu. Agora lembrem-se, Abraão chamou aquele homem de Elohim. Quantos leitores sabem disso? Você sabe. Isso mesmo, Elohim. Esse é o Deus Todo-Poderoso em forma de homem. Ele era a palavra, pois podia discernir os pensamentos. Estão vendo? Deus em carne. Do que isso testifica? Que nos últimos dias, Jesus disse, pouco antes, quando o Filho do Homem estiver se manifestando, a sua igreja prometida, a igreja que não está lá na Babilônia, temos uma igreja da Babilônia. Vocês sabem disso, as denominações. Elas estão na Babilônia. E temos um Billy Graham e um Oral Roberts, e eles lá insistindo com eles também. E lembrem-se, qualquer um de vocês, historiadores, nunca houve um homem em toda a história das eras da igreja que já foi para a Babilônia lá pregando, e seu nome terminando com H-A-M até agora. Billy, G-R-A-H-A-M, que são 6, não 7. Lá, notem o mensageiro lá pregando arrependimento e cegando-lhes os olhos pelo Evangelho. E havia um para a igreja eleita, chamada a sair, que estava mostrando o sinal de que Deus estava em carne. Jesus era Deus em carne. E se Jesus está em vocês esta noite, ainda é Deus se manifestando nos últimos dias, o Filho do Homem, revelando-se em sua igreja, a carne humana, dando-se a conhecer. Entendem? Estão vendo? Deus, aqui embaixo em sua igreja, fazendo-se de novo a palavra, o Filho do Homem, revelando-se nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma. Agora lembrem-se, se Deus deu aos judeus e aos samaritanos aquele sinal de que ele era a palavra, o profeta de que Moisés falou, os gentios, depois que eles tiveram 4.000 anos para esperar por ele, nós tivemos 2.000 anos para esperar por ele. Ele tem de se identificar da mesma forma para nós, como então, ou errou quando se identificou aquela vez. Deus tem de agir ao mesmo tempo, da mesma maneira toda vez. Ou agiu errado da primeira vez. Se ele salvou um homem com base em sua fé,
Vejam, Deus nunca muda, amigos. Quando o homem estava perdido no jardim do Éden e estava buscando misericórdia, Deus decidiu como salvaria o homem. E Ele o salvou pelo sangue derramado de um inocente, está certo? Ele nunca mudou isso. Nós construímos cidades, torres, construímos sistemas educacionais, denominacionais, e permanece o mesmo. Temos denominações e todos os tipos de coisas, mas Ele só salva pelo sangue. Ele não pode mudar isso. Deus permanece sempre fiel ao seu sistema, à sua palavra. Seja o que for que fez da primeira vez, Ele tem de fazer de novo, ou agiu errado da primeira vez. Portanto, seja o que for que esta palavra de Deus prometa, é o que tem de ser. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem de fazer o mesmo. Ele tem de agir igual. Ele tem de ser o mesmo, como prometeu que nos últimos dias estaria em sua igreja. E lembrem-se, esse foi o último sinal que a igreja recebeu antes do Filho prometido vir. Abraão tinha visto muitos sinais e maravilhas, mas esse foi o último. A última visitação antes do Filho prometido vir. Está certo? Verifiquem. Agora, igreja, note. Como foi naquele dia? Tivemos todos os tipos de sinais, curas, milagres, falar em línguas, profecias. Mas lembrem-se, temos de ter um último sinal pouco antes. Lembrem-se, aquele foi o mundo gentio que foi queimado. É o que vai acontecer desta vez. Pouco antes do fogo, o Filho do Homem se revelará. Ouçam. Um pouco, o mundo não me verá mais, mas ainda assim vós me vereis na consumação. Eu estarei convosco e em vós a consumação dos séculos. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhores, queríamos ver a Jesus. Inclinemos a cabeça. Nosso Pai Celestial, as Escrituras nos dizem que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. São João, capítulo 14, versículo 12, nos diz que Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ainda mais do que isso fará, porque eu vou para meu Pai. Senhor Jesus, as horas estão ficando escuras e sombrias. A igreja está perdida no deserto, vagando por aí. Pessoas indo de uma organização para outra, de uma denominação para outra. Vem em tua palavra prometida. Vem, Senhor Jesus, e entra em nós esta noite. Entra em cada coração que está aqui. Entra no meu coração e na minha vida. E que tu te identifiques com a nossa fé em ti esta noite, que ressuscitaste dos mortos. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que possamos ver-te, Senhor, neste grupinho de gente pobre. Enquanto estamos todos reunidos aqui, estamos aqui porque estamos buscando vida. Que grande coisa é saber que a ressurreição e a vida está entre nós, identificando-se não com algo místico, mas de acordo com a palavra prometida. Como aconteceu nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Rogo, Pai, que concedas isso esta noite às pessoas aqui que estão enfermas e necessitadas. E aqueles que estão enfermos da alma, aqueles que apenas se uniram à igreja e não sabem nada sobre receber o Espírito Santo, e o observam pontuar cada palavra com um amém, de que está na Bíblia. A Bíblia, aliás, é um livro misterioso. Não conseguem entendê-la. Que recebam o intérprete da palavra esta noite, que não precisa de ninguém para interpretá-la, exceto ele, tornando-a real para a vida deles. Concede, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez esteja atrasado 10 minutos hoje por demorar. Perdoe-me, mas vamos chamar só alguns cartões de oração, deixá-los orar por eles. Agora, vou lhes pedir algo agora. Não se levantem, nem se movimentem. Para um favor, fiquem sentados quietos, exceto se você só uma criancinha ou tal que você tenha de levar. Mas se ficarem sentados quietos só um pouco, e vejamos se ele virá, se virá e se identificará esta noite. Senhores, queríamos ver a Jesus, e vocês puderem ver sua vida vivendo, fazendo exatamente o que ele fez então, pois ele teria de fazer o mesmo. Estão vendo? Ele disse, eu sou a... o quê? Videira. Vós sois as... o quê? Varas.
Bem, agora, como o tipo de vida que está na videira terá de estar na vara. Agora, olhe, digamos que aqui hoje vocês não cultivam frutas aqui, frutas cítricas e tais? O quê? Ameixa. Muito bem. Vocês cultivam... Olhem aqui, se a sua videira brotar e produzir uma vara dessa videira e qualquer fruto que estiver nessa videira, se essa videira produzir outra vara, será igual. Estava com meu amigo alguns anos atrás no Arizona, o Sr. Sherritt, e ele tinha uma árvore cítrica lá. Acho que tinha 9 frutos distintos nela. E tinha limão, toranja, tangerina, tangelo, laranja. Eu disse, que tipo de árvore é essa? Disse, é laranjeira. Bem, eu disse, bem, como eles foram parar ali? Ele disse, eu os enxertei. Oh, eu disse, entendo, irmão Sherritt. Eu disse, acho que o irmão Sherritt estava comigo da última vez que estive aqui. E assim eu disse, bem, irmão Sherritt, agora, ano que vem, todas serão laranjas e não serão... Oh, não. Ele disse, a toranja produzirá toranja, o limão produzirá limão. Bem, eu disse, como assim? Ele disse, é tudo cítrico. Oh, então, entendi. Eu disse, é isso. Eu disse, obrigado, Senhor. Vejam, nós enxertamos nossas organizações nesta videira. Elas viverão pela videira, mas produzirão esse tipo de fruto que são. Mas se essa laranjeira soltar outro galho, produzirá laranjas. E se essa vida veio de Jesus Cristo, e eles escreveram um livro de Atos seguindo aquela primeira igreja, se ela soltar outro, eles escreverão outro livro de Atos seguindo, igual, porque tem de ser igual. Não tenho tempo para atender todos, assim vamos rapidamente agora, enquanto temos alguns minutos, começar com M, 1, 2, 3, 4, 5. Ergam a mão, vocês que têm... Quem tem M1? Está aqui? Cartão de oração M1. Tem certeza? Ó, M1. Você tem o cartão de oração número 1? Quem tem? A senhora lá com o número 1. Venha cá. É para cá que vocês os trazem? Número 1. Venha cá, senhora. Número 2. Quem tem cartão de oração número 2? Vem aqui. Muito bem, venha cá, senhora. 3. Levante a mão. Agora, verifiquem estas pessoas nas macas. Quando seus cartões forem chamados, tragam-nas aqui, pois acho que nenhuma delas consegue andar e o cavalheiro lá numa cadeira de rodas. Muito bem. 1, 2, 3. Cartão de oração 3? Muito bem. 3. 4. 4. Cartão de oração 4. Olhem para seu cartão agora, bem rápido. 5. Bem aí, levante-se. Venha cá, senhor. 6. Cartão de oração 6. 6. 7. Essas pessoas falam francês? Ou 7. Muito bem. 8. 8. Olhem, pode ser alguém surdo ou algo assim. 8. Muito bem. Muito bem, agora notem. Os porteiros vejam esses cartões aí. 8. 9. 10. Nunca se sabe onde estão. São todos misturados e distribuídos por toda parte, vejam. 10. Muito bem. 11. 11. Você tem 11, cartão de oração 11? Muito bem, aqui, 11. 12, cartão de oração 12. Eles falam francês? O que, hein? Oh, se me encontrei com você. Você fala francês? Fala 12. 13, notem, pode ser alguém surdo, vejam, não consegue ouvir, estão sentados aí segurando um cartão. 13, 14, 14, cartão de oração 14, 14. Olhem quem está perto, talvez esteja segurando um cartão, sentado aí, surdo, sabem, e não consegue ouvir nada, então nós sai pela culatra, assim. 14, agora, os cartões de oração são intransferíveis e devem ser. A pessoa deve vir, pegar seu cartão e segurar seu cartão. Talvez alguém tenha saído. Bem, 15. Pois bem, vamos parar, pois pode ir. Você tem 15, pode ir. Tudo bem. Agora, esperemos aqui só um minuto, então, vejam, enquanto nos aprontamos. Muito bem, agora, por favor, sejam bem reverentes e fiquem sentados quietos, só um momento. Agora, tudo o que eu disse esta noite, quantos creem que é uma promessa da Escritura?
Isso mesmo. Agora é verdade. É a próxima coisa. Estão vendo? É verdade? Bem, se é verdade, então é a palavra de Deus. Então ele está obrigado a cumprir sua palavra. Qualquer promessa. Vocês creem nisso? Agora, se ele se der a conhecer tal como se deu a conhecer tanto aos judeus quanto aos samaritanos, e disse que faria isso de novo nos últimos dias com os gentios, vocês crerão? Ergam a mão e digam, eu crerei. Agora, estas pessoas aqui, eu acho que não há ninguém aqui que me conheça. Eu pensei ter visto alguém aqui faz pouco que eu conhecia, mas eu acho que foi embora, alguém. Todos desconhecidos, quantos aí sabem que não sei nada sobre vocês? Ergam as mãos em qualquer lugar nas galerias, onde quer que estejam. Claro. Agora, olhem, enquanto os estão aprontando aí embaixo, houve uma vez uma senhorinha, e digamos que ela não tinha cartão de oração, ela tinha algo melhor. Ela tinha fé e disse, creio no homem. Se tão só puder tocar a orla da sua veste, ficarei curada. Quantos sabem que isso é escritura? A mulher com o sangue... Muito bem. Agora, notemos agora só mais uma escritura, enquanto até me dizerem que estão prontos. Esta mulher não tinha cartão de oração, mas tinha fé. Ela disse, ela não tinha escritura para isso, como vocês têm esta noite. Mas ela não tinha escritura, mas disse, se eu puder tocar suas vestes, eu creio nesse homem, serei curada. E ela foi de mansinho por entre a multidão e tocou sua veste. Agora, já viram uma vestimenta palestina? É folgada e também tem uma roupa de baixo. Agora, se tocassem no bolso do meu casaco, eu nem sentiria, estão vendo? E suas vestes ficavam assim, longe dele. Ele nunca sentiu o toque físico. Assim, até ele provou isso, disse, quem me tocou? E Pedro disse, ora, Senhor, em outras palavras, tu farás as pessoas pensarem que tu tens um problema mental. Vê, não digas isso, entendes? Não faças isso, pois todos te tocam. Ele disse, mas veja que eu fiquei fraco. Virtude saiu dele, isso é força. Fiquei fraco. E ele olhou por ali na audiência e encontrou a mulher. Contou-lhe sobre seu fluxo de sangue e disse que sua fé a tinha curado. Quantos conhecem a história? É verdade. Agora, ministros, irmãos aqui em cima, agora, a Bíblia disse que ele é o sumo sacerdote esta noite que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Está certo? Quantos aí creem nisso? Ele é o sumo assentado à destra de Deus esta noite. Um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Então, como ele agiria se você o tocasse? Agiria tal como agiu então, se é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Está certo? Então, agora creia e ore e confie. Veja o que Deus faz. Veja se pode tocar suas vestes. Toque nele e diga, Senhor Jesus, sei que aquele pregador não me conhece, ele não sabia nada a meu respeito, mas tu sabes. Assim, Senhor, quando eu te tocar, fala por meio dele. Agora, o que é isso? Um dom não é como se você pegasse uma foice ou uma faca e passasse essa faca como um dom, cortando. Isso não é dom de Deus. Um dom de Deus é saber relaxar, sair da frente para Deus poder entrar e usá-lo. Não é algo que você tem na mão com que apunhala. Você só sai da frente e deixa o Espírito Santo usá-lo. Agora não é assim que vocês fazem quando falam em línguas. Vocês pentecostais apenas saem da frente. Bem, é a mesma coisa aqui agora. E se ele conceder, vocês crerão e aceitarão, saberão que sua presença está aqui. Vocês não precisarão de nenhum cartão de oração, então. E quanto ao juiz dos céus e da terra, como Abraão o chamou, juiz do céu e da terra, farias mal? Estão vendo? Se ele, nestes últimos dias, de acordo com sua promessa, agora, ao longo da semana, continuaremos a mostrar escrituras aí, mostrando-lhes que é a verdade. E se ele está aqui conosco esta noite, tão claro que você poderá ver suas obras e saber que ele está aqui como sua palavra prometida, não algo mítico, mas o que sua palavra prometeu ele ser. Então, creiam nele. Agora, não sei, às vezes se as visões vêm, então isto, não sei o que eu estou falando, então que o microfone, e seja o que for, qualquer um que estiver controlando, aumente o volume. Quero que fiquem bem reverentes só um momento. Agora, esta é a senhora. Agora, aqui acontece de ser uma mulher, justamente do que eu estava falando. São João 4, uma mulher e um homem se encontram pela primeira vez na vida. Sou um completo desconhecido e somos totalmente
totalmente desconhecidos um do outro. Se é isso mesmo, levante a mão para que as pessoas vejam, estão vendo, que nunca nos conhecemos na vida. Aí está a mulher, aqui eu, uma coisa perfeita de nossa... A senhora não é a mulher de lá, e eu não sou o senhor, mas são duas pessoas que se encontram aqui num lugarzinho como aquele em que eles se encontraram pela primeira vez na vida. Agora, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, talvez ele falasse com a senhora um minuto. Veja, como fez com a mulher. Está vendo? Agora, o pai, outro dia, recentemente, quando o irmão Borders aqui esteve, tínhamos 600 e tantos convites aqui nos Estados Unidos, além do exterior. Ele disse, Baton Rouge, Louisiana, há um grupo de homens lá. Eu disse, pode marcar. Tudo bem, marque a reunião lá. Sentirei fazê-lo. Aqui estou. Agora, não sei o que vem depois, só estou aqui. Só sei disso. Estão vendo? Agora, aqui está uma pessoa. Estou pregando a palavra, dizendo que ele não está morto, está vivo. Ele está vivo e prometeu se identificar em nossa carne humana, como ele fez lá atrás. Está vendo? Tudo o que Deus era, ele derramou em Cristo. Tudo o que Cristo era, derramou na igreja. É Ele, Cristo em nós. Agora, se o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, e eu a traria aqui e imporia as mãos na senhora, e talvez, como alguns de nossos irmãos evangelistas, que está exatamente certo, e imporia as mãos na senhora, diria, sua enfermidade se foi, o Senhor a curou. Isso estaria bem, a senhora poderia ir, tudo bem. Eu endosso isso sim, 100%. Isso é o que a Bíblia disse. Mas agora, e se ele estiver aqui, ele disser algo que a senhora fez, ou algo que não deveria ter feito? Se ele sabe o que a senhora tem sido, ele diz o que a senhora tem sido, e a senhora saberá se é verdade ou não. Então, se ele lhe disser qual será o seu futuro, se aquilo estava certo, isto também estará, está certo? Isso faz com que seja ele. Vejam, agora, só estou dizendo isso para fazer contato com seu espírito. Veja, justamente como ele fez com a mulher junto ao poço. Traze-me de beber. Agora, há uma coisa que quero que notem agora. Vejam a mulher. Notem que a expressão em seu rosto mudou agora mesmo. Estão vendo? Ela está consciente de que algo está acontecendo. Quantos já viram uma foto daquela luz? Vejam, está bem ali sobre a mulher agora. Vejam. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Vejam, estão vendo ela ali? É um tipo de luz âmbar, movendo-se. Agora, o problema dela é este... Agora, se eu pudesse curá-la, eu o faria, mas não posso. Não posso curar a senhora. Deus é o curador. Sua fé é em Deus. A senhora está extremamente nervosa. A senhora está sofrendo de um problema dos nervos e também tem algo errado com a garganta. A senhora mal consegue falar, pouco acima de um sussurro. É glândula tireoide. Isso mesmo. Agora, a senhora crê? Agora, só um momento, só para que não pensem que eu estava adivinhando. Só um minuto, veja. Sim, digo isso para que as pessoas não pensem. A senhora é uma boa pessoa e tem um bom contato com o Espírito Santo quanto a senhora, veja. Assim, agora, sim, aconselharam-lhe ser operada, mas recusou. Isso mesmo. A senhora está esperando que Deus... Sim, senhora. Outra coisa, a senhora tem problema de asma que a incomoda. Isso é verdade, não é? Agora, veja, algo aqui a conhece, não é mesmo? A senhora crê que é ele? Então crê, e desça da plataforma e fique boa. E crê de todo o coração. Amém. Vocês creem agora de todo o coração? Se tu podes crer. Como vai, Senhor? Suponho ser desconhecido do Senhor. Se nós... O Senhor me viu quando estive aqui antes em Baton Rouge. Que coisa, já faz um bom tempo, não é? Acho que faz 12 anos ou mais, talvez mais. E talvez 14 anos. Bem, eu não saberia nada a seu respeito, exceto que o Senhor esteve na reunião ou algo assim, mas Deus o conhece. É uma luz. Tenho de observá-la, ver aonde ela vai. Veja, há outras pessoas. Isso é unção. Agora, se o Senhor Jesus... Aqui estamos... Eu creio que a última pessoa foi uma mulher. Agora, é como um sonho. Veja, sonhasse com algo. Agora, o Senhor é um homem. E agora, quando Jesus se encontrou com um homem, Simão Pedro, quando se identificou...
O nome dele era Simão, então. Ele o chamou de Pedro. Disse que seu nome seria, depois disso, se chamaria Pedro. Se o Senhor Jesus me disser qual é o seu problema, o Senhor vai crer que sou servo dele e crer que ele está presente. Cada um aqui vai crer na mesma coisa. Talvez o Senhor seja conhecido aqui, porque é da cidade. Vejo algo, como se o Senhor estivesse agitado com algo. Isso, sim, porque é sangue. Algo errado com o sangue. O Senhor está sangrando no meu intestino. Isso mesmo. Isso causa úlceras aí também, está vendo? Agora, isso é verdade, não é? Agora, o Senhor crê? É assim que nosso Senhor teria feito, não teria? É Ele fazendo isso. O Senhor não crê? E se Jesus disse a Simão qual era o seu nome? E se Deus me dissesse qual é o seu nome, o Senhor creia em mim? Muito bem, Senhor. Lewis Carey. Isso mesmo. Pode ir. Amém. Tenha fé em Deus. A irmã crê? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, sou desconhecido da irmã. Não a conheço, nunca a vi na vida. A irmã é apenas uma mulher aqui de pé, mais jovem do que eu, nasceu a quilômetros de distância e anos de diferença. Mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A irmã crê nisso? A irmã crê nisso? Agora, a irmã sabe ficar ao lado de um homem, seu irmão aqui, não a faria sentir-se assim. A irmã sabe que tem de haver outra coisa nessa presença. Muito doce, humilde e mansa, não é mesmo? Se isso estiver certo, para que a audiência saiba, apenas levante a mão para que possam ver. Veja, estou olhando bem para ela, aquela luz circulando em volta dela. Esta senhora está aqui por outra pessoa. Ela não está aqui para si mesma, é para uma filha. Isso mesmo. A irmã crê que o Senhor pode me dizer o que está... A irmã está planejando trazer essa menina ao encontro. Mas a irmã crê que Deus pode me dizer qual é o problema dela. Crê que se puser esse lenço nela e crer nisso, ela será curada? Está nas costas dela. Isso mesmo, exatamente. Vá, creia agora. Coloque isso nela, ela ficará boa. Muito bem, apenas creia. Vocês creem de todo o coração? Se podeis crer. Tudo é possível aos que creem. Como vai? Somos desconhecidos um do outro, suponho. Não a conheço, a irmã não me conhece, mas o Senhor conhece nós dois. Sendo assim, um homem e uma mulher se encontrando pela primeira vez. Agora, nosso Senhor disse só uma coisa àquela mulher e toda a cidade creu. Ele não fez mais isso, ele só fez uma vez e toda a cidade creu. Agora, não tenha medo. Não há nada que vai incomodá-la. Vai ajudá-la, veja. Porque acho que a irmã não é crítica, ou a irmã, aquela vibração do que o Espírito do Senhor não estaria vindo assim. A irmã é crente, então não tem motivo para ficar assustada com nada. A irmã está sofrendo de uma hérnia. Exatamente isso. E a irmã crê que o Senhor Jesus a curará disso? E se eu lhe disser que tem mais uma coisa errada com a irmã, isso a fortaleceria para crer? A irmã tem um nódulo. Se posso lhe dizer, não está na bochecha, está nas costas. Se é isso, acene. Muito bem. Agora creia, vá, creia certo e seja curada. Vocês creem agora, cada um de vocês, de todo o coração? Agora, isso deve fazer com que todos percebam que estão na presença de Deus. Muito bem. Senhor, o Senhor crê que Deus pode curar essa artrite e deixá-lo bom? Se crê, continue andando dizendo obrigado, Senhor Jesus. Agora, venha por aqui, senhora. Vejo-a tentando se levantar da cama também, bem devagar, com artrite também. Se crer de todo o coração, Deus a curará. A senhora crê? Muito bem. Continue andando dizendo obrigada, Senhor Jesus. Eu creio de todo o coração. Muito bem. Venha, Senhor. Um estado de nervosismo e tal, e próstata. E artrite também. E ponha isso sobre ela. Creia de todo o coração. Ficção também. Agora, continue seguindo, crendo em Deus. E tudo dará certo se apenas puder crer. Muito bem. Venha por aqui, senhora. Crê que sou servo dele? A senhora crê. A senhora crê que Deus pode curar esse problema de coração que tem? Bem, continue andando dizendo obrigada, Senhor. Agradeço-te por me curares do problema de coração.
Muito bem. Venha, Senhor. O Senhor crê que o que vê é a verdade? E se eu lhe disser que aquele problema de estômago foi curado aí embaixo e para o Senhor ir jantar, o Senhor creria? Muito bem. Vá jantar, o Senhor vai ficar são. O Senhor deve... Uma sombra o cobre, câncer. Crê que Deus o tornará são e o curará? Muito bem. Continue andando, dizendo, obrigado, Senhor Jesus, creio de todo o coração. Também um coração nervoso crê que Deus curará isso e o tornará são? Apenas continue andando, dizendo, obrigado, Senhor Jesus, e creia de todo o coração. Venha por aqui, senhora. Olhe aqui. Seu problema principal tem várias coisas erradas com a senhora, um problema das senhoras, mas o principal é o problema de coração que a está incomodando muito. Crê que Deus curará isso e a tornará sã? Pode ir dizendo, obrigada, Senhor Jesus, creio de todo o coração. Muito bem. Venha, Senhor. Tem 2 ou 3 coisas erradas com o Senhor, complicações. Mas a principal coisa pela qual o Senhor quer que eu ore ou peça é por essa artrite que o Senhor tem. Olhe para a artrite. Só continue andando, crendo, e nunca mais terá de pegar essa bengala. Amém. Creia nisso de todo o coração. Você tem problema de estômago. É causado, tem há muito tempo. É um problema dos nervos causando úlcera no estômago. Se bebe qualquer coisa que seja como café ou algo assim, fica com a boca amarga e tal. Vá, creia agora. Isso não o incomodará mais. Jesus Cristo o curará. Venha, senhora. A senhora crê que Jesus Cristo... Só um minuto. A senhora crê que Deus cura essa sinusite sentada aí e a cura da sinusite? Crê nisso de todo o coração? A senhora sentada aí, de vestido xadrez. A senhora crê que Deus a curará e a tornará sã disso? A senhora tinha mais fé do que imaginava. Está tudo bem. Acabou agora. Creia. O que o senhor acha? Crê que Deus o curará e o tornará são desse problema dos nervos, sentado aí, aquele homem? O senhor crê? Crê nisso? Agora, em quem o senhor tocou? Ele nem tocou em mim, o senhor tocou nele. Foi o que fez isso. Amém. Você caiu para frente e estava com um problema nos olhos. Seus olhos estão ficando tão ruins que mal consegue se locomover. Crê que Deus o curará? Creia e pode ter isso. Amém. Eu o desafio a crer. Problema de estômago. Acabou de deixar. Você crê? Agora pode ir e regozije-se e diga obrigado, Senhor. Fique são. Esta senhorinha, sentada bem aqui, de vestido esverdeado, a senhora está tentando tocar em algo. A senhora está orando. A senhora crê que Deus pode me dizer sobre que está orando? Para se livrar desse problema de vesícula e acha que ficaria boa? A senhora, meio corpulenta e de vestido grande, a senhora crê que Deus curará o problema da vesícula, se puder crer? Deus lhe concederá isso, e a senhora poderá ir e ser curada. Amém. Vocês têm de crer. Só podem fazer conforme creem. Quantos de vocês querem crer de todo o coração? Agora, senhores, queríamos ver a Jesus. Ele ressuscitou dos mortos, está vivo hoje, está aqui em sua igreja, mostrando que sua vinda está se aproximando. O mundo será queimado como nos dias de Sodoma. Os átomos já se reuniram em cargas e tais para incendiá-lo. Mas antes que isso aconteça, o Filho prometido chegará em pessoa, Jesus Cristo, para levar sua igreja para o lar. Vocês creem nisso de todo o coração? Vocês creem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Quantos creem agora que a presença dele está aqui e creem que Ele fez esta declaração? Estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ergam as mãos. Agora, ponham as mãos uns sobre os outros. Onde estiverem os enfermos, ponham as mãos. Sim, estou atrasado, acho que me farão encerrar. Ponham as mãos. Agora orem uns pelos outros. Não orem por si, orem por aqueles sobre quem estão suas mãos. Agora, Ele está aqui para curar cada um de vocês. Creiam. Pai Celestial, cremos agora de todo o coração que na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o diabo perdeu seu poder, sua influência e Jesus Cristo agora vive. Sai, Satanás, que estas pessoas sejam curadas pelo amor do reino de Deus.